Bom galera, cá estamos nós de novo com Mushoku Tensei. A luta entre Rudeus e o Ostrich foi uma coisa que foi mais do que clara pra gente, que o Rudeus consegue superar os seus próprios limites de poder. Ele conseguiu ir muito longe, cara. Tipo, muito além do que a gente achava que ele conseguiria. Então imagina só se ele pudesse derrotar, superar o Ostrich. Cara, em vista de ter mostrado pra gente ser capaz de quebrar o espelho do dragão, eu acho que isso poderia ser possível mais pra frente, será? E lembrando pra vocês que a novel também teve algumas coisinhas um pouco diferentes nessa batalha aí. Então vem comigo que a gente vai dar uma olhadinha em tudo isso, cara. Vamos ver tudo o que aconteceu e responder essa pergunta aí pra você, hein? Tamo junto. Galera, a nossa comunidade vem crescendo cada vez mais lá no Discord, cara. Isso é bom demais, é muito legal ver que vocês estão acompanhando, estão sempre junto com a gente, cara, firme e forte. O mundo dos animes é maravilhoso, né? Convenhamos, tem muita curiosidade bacana pra gente conversar. E é claro que lá a gente troca ideias tops sobre isso. Principalmente tem uma galera lá que tá muito ativa, trocando uma ideia, nossa, maravilhosa, mano. Então o que você tá perdendo, cara? Você tem que estar lá dentro. Garante a sua voz ali na conversa, cara. Não perde tempo. Entra lá pra trocar uma ideia com a galera. Não se acanha, mano. Pode falar à vontade que tem uma galera sinistra lá que vai te responder e vai trocar ideia contigo, que é brabo pra caramba. Ó, o link tá aí embaixo na descrição. Não esquece jamais. Só descer aí, clicar e entrar pra garantir sua vaga no Discord. Não vai te custar nada, hein, mano? Então vai lá que você vai se amarrar. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar aqui, ó, nos últimos episódios, quando o Rudeus bateu de frente com o Ostrich, foi quando ele demonstrou pra gente o aumento do seu alcance e das suas capacidades mágicas, quando ele resolveu remover o seu limitador de magia. Pois é, cara, mesmo que a primeira habilidade que ele lance seja uma habilidade simples de bala de pedra, ainda assim não era apenas isso. Ela era realmente um nível completamente diferente, estava num nível muito mais alto do que a gente esperava, tanto na velocidade quanto na potência destrutiva. Dessa vez, realmente, elas foram bem maiores do que o próprio limite do normal, sabe? E assim, bota bem maiores nisso, porque chegou ao ponto de encontrar-se acima de um nível imperial. Mas ainda assim tá longe de superar o poder da sua inscrição. É claro que a sua inscrição é muito mais poderosa aqui no canal, junto com o sininho ativado. Cara, se tu lançar esse combo, sininho, inscrição e like, meu amigo fica invencível. Já tá invencível nessa vibe aí, mano. Então larga aí, bota esse combo pra funcionar. Mas ó, garante que o sininho tá ativado, porque eu tô sabendo que o YouTube não tá mandando essa notificação pra vocês, hein, cara. Então garante esse sininho, tira o sininho, bota de novo pra garantir, mano. Você que não tá recebendo a notificação, certifique-se de estar com ele ativado pra você receber tudo que a gente estiver trazendo aqui e decidir, né, se você vai vir assistir, se não vai, que você merece, mano. A gente tá trazendo sempre muito conteúdo completinho pra você, várias histórias, várias curiosidades, várias coisas maneiras, teoria, vocês se amarram nisso. Então chega junto com a gente, obrigado demais. Mas temos aí que o Rudeus usou mesmo a bala de pedra, né, o que faria a gente pensar do porquê que ele usou tanto esse feitiço, que ele possui um arsenal gigantesco. Ele acabou escolhendo justamente o que aparentemente pareceria ser fraco, né? Principalmente lutando contra o Ostrich, cara, o deus dragão. Mas dá até pra gente dizer que isso pode ter sido por causa de ser um feitiço que tava na cabeça dele por costume, né? Ele tá acostumado a usar esse feitiço, ou por ele realmente se sentir mais confortável em usar esse feitiço do que qualquer outro. Só que o mais curioso de tudo é que nem mesmo ele conseguiu perceber a imensidão do poder que ele usou nesse próprio feitiço. O Rudeus colocou muito mais capacidade mágica do que o normal. E é claro que do ponto de vista do próprio Rudeus, ele estava fraco demais para conseguir fazer algo, né? E que ele mesmo pensava que não teria força o suficiente para soltar essa magia. Mas ainda assim, ele usou uma magia de nível nuclear, brother, capaz de simplesmente destruir o espelho do dragão do Ostrich. O lance aqui que a gente tá falando é que, por exemplo, a gente sabe que o Rudeus não precisa cantar a magia para poder conseguir usar ela. Ele apenas imagina. E a gente já pode ter uma ideia mais ou menos de que ele simplesmente pensou numa explosão gigantesca na mente dele. Então, essa foi literalmente a primeira vez que o Rudeus conseguiu ser comparado em nível de poder mágico com o Laplace, cara. O deus demônio que não podia ser assassinado, que teve que ser selado, mano. E a gente já tinha visto um pouco antes, quando o Rudeus adquiriu o seu olho demoníaco da previsão, que a Kirishika já tinha falado pro Rudeus que ele tinha uma quantidade de poder dentro dele, que ainda não tinha sido despertada, né? Que era fraca, mas era a mesma do Laplace, mano. Ele possuía a mesma força de um dos 7 poderes, um dos 7 personagens mais poderosos da história de Mushoku Tensei.
Foi por causa disso que o Rudolph conseguiu ferir o Osteryd. Porque se for pra gente parar pra analisar, em categorias de poderes mágicos aí, os dois estão encontrados aí na mesma categoria, cara. Então não tem muita diferença. Mesmo assim, a diferença de força bruta em si ainda é gigantesca, né? O Osteryd é muito mais forte. Mas voltando um pouco esse DVD aí, né? A aparição do Deus Dragão foi um pouco diferente na novel. Embora o anime tivesse que dar um tom mais forte, mais intimidante no próprio Osteryd, na novel, quando ele apareceu, ele foi um pouco mais caloroso, mais amigável, embora o Richard e a Aerys estavam com muito medo dele, na presença dele, estavam sentindo um ar bem pesado, né? Quando Nana Roche deu as costas pro Rudolph, que foi a sacada da parada. Mesmo que ela tivesse uma máscara, ele não podia deixar de sentir esse sentimento de nostalgia, como se ele soubesse de alguma parte ou alguma coisa evidentemente relacionada àquele cabelo preto. E ele sabia, mano. Era como se ela fosse uma japonesa, a mesma japonesa que ele morreu pra salvar. Já que quase todos os personagens, por exemplo, desse novo mundo tinham cabelo de cores diferentes, né? Um verde, um amarelo, um roxo. Encontrar alguém com cabelo preto seria algo completamente estranho, raro e completamente único. É uma característica especial, exclusiva de visitantes de outro mundo. Isso era algo que chamava muita atenção do nosso amado protagonista. E foi aí, justamente por isso, que até o momento ele parou para fazer a pergunta casual sobre o cara que aparecia nos sonhos dele, que era o Hitogami. Ele queria saber da Nana Roche se ela conhecia ele. Só que a expressão de terror na cara da Aerys e do Richard nesse momento era uma parada, tipo assim, muito absurda, né? Primeiramente porque o Rudolph fez a pergunta. Quando eles viram que o Rudolph fez a pergunta diretamente pro Deus Dragão, aí eles ficaram abismados, porque nenhum deles dois estava conseguindo se mover, né? Mover um único fio de cabelo, por causa justamente do terror absoluto que eles estavam sentindo. Mas o Rudolph estava lá, tranquilaço, agindo com naturalidade. De fato, perguntou se ela conhecia o Hitogami, mas não contava que o Osteryd era literalmente um inimigo mortal do Deus humano. O que levou ele a pensar diretamente que o Rudolph era o apóstolo do Hitogami. E aí foi quando começou a batalha de fato, que levou justamente o Rudolph a abrir o seu limitador. Primeiro, o combate quem abriu ali foi o Richard, né? Mas aos olhos do Rudolph, o Osteryd ainda era mais forte do que o Richard. Mas o Richard ainda assim sentiu que ele poderia lutar com mais força, ele conseguia atingir mais poder. Talvez com um poder imperial, e mesmo assim não foi capaz de vencer, não foi capaz de causar um único arranhão no Osteryd, cara. Especialmente porque as habilidades que o Deus Dragão estava empregando na batalha pareciam muito com as pertencentes à escola de espadas do Canal Celestial, ou Deus da Água, que seriam meio que um estilo de luta altamente defensivo, focado em simplesmente desviar dos ataques e gerar a habilidade que era apresentada com as mãos, que era simplesmente magnífico, era uma coisa espetacular de se ver. Ele desviou de todos os ataques do Richard com o mínimo de esforço possível. Mas não foi apenas o Rudolph que se beneficiou nessa batalha, né, cara? Principalmente em questão de melhorias de combate. Na verdade, quem mais conseguiu benefícios de combate foi a própria Aerys, que embora durante toda essa batalha de 10 segundos, que foi muito rápida, ela foi capaz de analisar as habilidades que estavam sendo usadas ali pelo Deus Dragão. E o que ela fazia era simplesmente analisar todos os movimentos, dominar esses movimentos e depois roubar essas técnicas pra ele. Isso ela tendo na cabeça que talvez ela alcançasse a mesma experiência de combate que o Osteryd tinha algum dia. A intervenção da Aerys nessa batalha também foi um pouco diferente na novel. Como no anime a gente pôde ver que depois do Richard ser derrotado, o Osteryd foi na direção do Rudolph e aí ela meio que se jogou ali na frente da fila, né? Na novel, a Aerys faz um ataque coordenado com o Richard, aproveitando as brechas de combate ali que o próprio Osteryd estava dando, para poder usar o seu corte silencioso, que era, na verdade, a habilidade mais forte dela naquele momento. Mas, infelizmente, isso não funcionou. O Osteryd precisou de uma mão para parar o golpe dela. E nesse meio tempo, galera, o Rudolph não fez praticamente nada. Na verdade, ele ficou parado mesmo. Mas por que ele não se moveu? Cara, acontece que na frente dele, na frente dos olhos demoníacos da previsão dele, ele conseguia ver um futuro sem esperança, de todas as visões possíveis. Não importa qual decisão ele tomasse. Se ele corresse para trás, o Osteryd abria um buraco no peito dele. Se ele corresse para frente, ele perdia a cabeça, ia explodir. Se ele fosse para os lados, de repente perderia os seus membros. Não importa que tipo de ação ele tomasse ali, e seria a morte certa. Mas ficando parado, não foi diferente, né? Ele também sofreu um pouquinho. O Osteryd destruiu os pulmões dele, justamente porque selar a capacidade de um conjurador, né, de um mago de conjurar magias, foi o principal pensamento dele naquele momento. Ele queria acabar com o Rudolph, né, fazer com que ele não pudesse mais soltar nenhuma magia e se tornasse um cara inútil
Mas isso serve pelo menos para 99% dos mágicos que tem nesse mundo. Curiosamente, o Rudeus não é assim. Quando o Rudeus lançou o primeiro ataque, o Oster estava pensando, tipo, por que ele decidiu simplesmente me atacar ao invés de usar magia sem cantar para poder se curar, cara? Curar os seus próprios pulmões. Galera, a resposta para isso a gente já sabe. Realmente, o Rudeus não pode usar magia de cura sem pronunciar um canto. Ele precisa usar um canto, principalmente porque ele não entende a razão por trás disso. O que o Oster estava usando sobre o Rudeus ali era uma distorção mágica, que mesmo que fazia o mesmo efeito da barreira da qual o Pax tinha reunido algum tempo antes, né? Que estava responsável por dissipar o poder mágico do ambiente para que esse ambiente não pudesse manifestar-se no mundo. Então, alterar ele. Mas com o que o Oster não contou é que o Rudeus também usa magia simultânea. É um outro atributo muito bom que ele tem, que dá uma habilidade que ele desenvolveu há bastante tempo. E pela forma como nós vimos, depois que o Rudeus tomou distância do Oster para invocar a magia, o Oster foi lá e invocou o Espelho do Dragão para ser capaz de tancar esse ataque ou seu próximo golpe. Mas na verdade ele convocou, galera, vamos ser sinceros, né? Ele convocou esse espelho como uma resposta do sentimento de magia que estava ficando oprimida na bola de fogo do Rudeus. Então, ele realmente sentiu o perigo que vinha daquela magia, daquele ataque, mas ainda assim não foi o suficiente. O Rudeus demonstrou a sua força, rompeu os seus limites com o último ataque, que consumiu simplesmente tudo que ele tinha. Foi o ataque mais forte que ele já deu, a bala de Roche, que chegou no limite do poder de Laplace, mano. Ele simplesmente conseguiu provar que o Rudeus dali pra frente poderia ser muito mais poderoso do que ele mesmo acreditava ser. Mas quem foi a heroína da vez foi Nana Roche. Pois é, a Nana Roche, a garota de cabelo preto que a gente falou, exato, foi ela que salvou a vida do Rudeus, porque ela falou que havia alguma coisa de errado, a situação não combinava. E o que o Oster havia pensado que o Rudeus era um dos apóstolos do Deus. Então, tentando abrigar ele, um possível futuro, né, uma possibilidade de futuro, ele propõe uma solução para salvar o Rudeus. E bem, logicamente que ele aceitou isso. Então, por mais que o Rudeus tenha evoluído acima do normal, galera, ele ainda não poderia vencer o Oster com seu próprio poder. Mas vamos lá, futuramente rola. Cara, o Oster ainda é muito forte e isso não pode ser citado pra gente. A gente sabe que o Rudeus melhora, evolui, fica mais forte. Mas ainda assim, o Ostrich é um nível Deus, né, galera? Então, assim, o Rudeus precisaria de um poder mais forte que o de Laplace, provavelmente, para conseguir superar o Ostrich. Talvez com o próprio treinamento do Ostrich ele aumente sua carga, seu poder cada vez mais e consiga carregar consigo um poder absurdo. Então, no momento, ele tem basicamente, tipo, 1/3 do poder que a gente já viu do próprio Oster. Mas ainda assim, o Rudeus conseguiu ferir o Oster, o que torna ainda mais forte. A gente consegue pensar diretamente nisso. Ele poderia ferir o Oster. Isso já começa a fazer um sentido maior pra gente. Se talvez o Oster estivesse lutando do jeito que ele lutou nesse momento e o Rudeus estivesse com todo o seu poder liberado no máximo, usando a força de Laplace, talvez ele teria uma chance de vencer. Então eu gosto de pensar que o Rudeus, a partir do seu despertar, desenvolveu uma força muito maior do que a gente esperava, do que ele mesmo esperava propriamente dito, e eu acho que isso já é um grande passo para uma grande evolução. Mas agora me diz você, cara, o que você acha? Você gostaria de ver isso tudo acontecendo dentro do anime, isso tudo acontecendo dentro da novel? Você que acompanha toda a história de Mushoku, seria interessante vendo o próprio Rudeus se tornando mais poderoso do que o próprio Ostrich, cara. Pô, seria bastante interessante a gente ver. Eu acho que sim, mano. Então, deixa aí nos comentários, cara, seu comentário é muito importante, vai ajudar demais e eu também vou estar lendo aí, trocando uma ideia contigo, é claro, mano. Com certeza eu vou estar fazendo isso. E também não esquece, cara, se inscreve aqui no canal, você tem que estar inscrito e com o sininho ativado, mano, porque isso vai fazer você receber muito mais conteúdo, você vai estar sempre bem informado, a gente está sempre trazendo informação pra caramba, curiosidade pra caramba e respondendo várias perguntas que com certeza você deve estar matutando aí na sua cabeça há muito tempo, mano. Então você precisa se inscrever e conferir se o sininho tá ativado pra você receber essas notificações direito, hein. Tamo junto sempre, galera, um grande abraço pra vocês e até a próxima. Fui!